ó, vocês já estão vendo o pré e vai ver a execução, essa construção. Boa tarde a todas, a todos, participantes, as participantes, gestoras, gestores dos museus, pesquisadores, pesquisadoras, interessados em arte e cultura em geral, relacionado ao trabalho dos museus. Quem fala aqui é o Danilo Lagoeiro, servidor público da Prefeitura Municipal de Londrina, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, a secretaria aí que faz a gestão do Museu de Arte de Londrina. A gente está aqui no contexto da 19ª Semana Nacional de Museus, que tem o tema aí definido pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Então, localmente, a gente se organiza para produzir, então, essa programação conectada, né, a esse tema nacional, e localmente a gente se articula com o Museu de Biporã, com o Museu de Cambé, Museu de Rolândia, os museus aqui de Londrina, as instituições de ensino superior, né, a UEL, ligada aí ao Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, e também ao Centro Universitário Unifil, que nos apoia, nos acolhe aqui com o espaço de aprendizagem aqui via Google Meet, e também todo o sistema de inscrição foi feito pelo apoio aí da Unifil, além da colaboração também do projeto de educação patrimonial, que ontem foi abordado aqui a partir da pessoa do Leandro Magalhães. A proposta da semana é, então, ofertar para um público variado, né, uma programação que também insira os próprios gestores e gestoras, né, nesse sentido de intercâmbio, como o Jaime destacou agora há pouco, para que a gente possa trocar informações e repensar na ação prática, né, a atuação dos museus públicos aqui dessas cidades do norte do Paraná, tá bom? Hoje, dando sequência à nossa programação, a gente vai ter o projeto que já foi comentado, né, de maneira tangencial, e hoje tem aqui o protagonismo para a gente saber um pouco mais. Ontem a gente falou do projeto, hoje também, na primeira atividade a gente acabou mencionando, que é a história oral e a preservação do patrimônio imaterial do município de Biporã por meio da culinária e dos hábitos trazidos por famílias pioneiras. Registro em filmes e em livro, um projeto de 2020, e que a gente vai ter a participação aqui do Jaime Caster, apresentando um pouco mais do projeto, que envolve uma produção audiovisual e editorial, né, intitulada aí Cozinha do Pioneiro, Sabores e Riquezas de Biporã. Tá? O Jaime vai contar, mas eu tenho outras informações aí que eu poderia trazer, mas acredito que na fala aí do Jaime, que é coordenador do museu, que vivenciou toda essa experiência, a gente consegue, de maneira mais orgânica, se aproximar desse trabalho e dessa estratégia tão importante da história oral, contando a história para além da história oficial, né, Jaime, que você destacou na atividade anterior. Então, Jaime, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter a participação de vocês e a gente quer aprender um pouco aí com essa experiência e conhecer um pouco mais ela. Então, fica à vontade, a palavra é contigo. Beleza. Boa tarde, pessoal, muito obrigado por essa oportunidade, um abraço a todos aí que estão acompanhando. E a gente vai, aqui atrás de mim, né, eu posicionei aqui um painel, um banner da Cozinha do Pioneiro, que tem a logo do projeto e tal, né, mas eu estou junto nessa sala participando, o Paulo Krinsev, né, Paulo Henrique Krinsev, que fez toda a parte de arte, conceito, né, coordenou a parte de audiovisual junto com o Samuel Tavares, né, o Samuel Tavares foi o diretor de imagem do projeto, que envolve muita cinegrafia, muita captação de áudio, na parte técnica, e o Paulo ficou mais com a parte de arte, né, e ajudou na edição no final, com apoio de estagiárias de comunicação, um trabalho muito rico e gratificante. Nós gostaríamos, né, a gente vai passar um vídeo de 2 minutos, para vocês terem uma ideia rápida do turismo de Biporã, né, é um trechinho do institucional da cidade, que nós separamos apenas as escolas que estão funcionando aqui, de artes da Fundação Cultural, alguns espaços turísticos, só não as bibliotecas que nós tiramos, tem 2 bibliotecas, porque elas mudaram de endereço e tal.
Então, é só um aperitivo aí de conheçam Ibiporã. 2 minutinhos, pessoal. Suas ações no Em suas ações no município de Ibiporã, a Secretaria de Cultura e Turismo atinge cerca de 66 mil pessoas por ano e é referência nacional na área. Aqui são oferecidos cursos gratuitos de dança, música, artes plásticas, teatro e audiovisual. São 700 alunos matriculados por ano. A Secretaria de Cultura e Turismo é responsável pelo Cine Teatro Padre José Zanelli, que há 30 anos é berço de grandes eventos e espetáculos. No complexo cultural, onde fica a sede da Secretaria, temos os cursos de teatro e audiovisual. Na área de música, o Centro de Formação Mário Menezes, Ceforma, oferece 10 cursos. Ao lado está a nossa tradicional escola de balé, fundada em 1990, que trouxe grande projeção para a cidade e até hoje conquista prêmios dentro e fora do país. Na antiga estação ferroviária, que foi toda restaurada, funciona o nosso Museu do Café, que recebe mais de 1.000 visitantes por ano e integra a Rota do Café do norte do Paraná. Nossa secretaria mantém o Museu Histórico e de Artes, um espaço de pesquisa e de proteção ao patrimônio, com um acervo de quase 100 mil fotografias, objetos e documentos. Na área de museus e publicações, continuamos preservando a nossa história, nossa identidade e promovendo o turismo local com os projetos Circuito das Capelas, o Circuito das Igrejas Evangélicas Históricas e o projeto Cozinha do Pioneiro, que trará as cores e os sabores da nossa terra. Todos terão um livro e belos filmes que ajudarão a divulgar os valores e a diversidade cultural de Ibiporã. No turismo, a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, local onde morou o nosso artista plástico Henrique de Aragão, recebe cerca de 1.200 visitantes por ano. Temos também o Museu de Esculturas ao Ar Livre, um corredor de obras espalhadas pela cidade, a maioria delas concebidas por Henrique. Ibiporã é tudo isso e muito mais. Venha nos visitar! Beleza, obrigado aí. Então, essa é algumas imagens dos nossos espaços aqui gerenciados pela Secretaria de Cultura e Turismo, tá bom? Então, eu pedi para o Heron, né, pode colocar aquela apresentação para mostrar aí algumas imagens do Cozinha do Pioneiro, né, a apresentação em PowerPoint, e daí nós vamos explicar, por meio de imagens, como foi o processo, né, de não seleção de famílias, mas o processo de construção desse projeto. Né? Vamos lá, Heron. Muito obrigado. Então, tá ali, esse primeiro slide é o título dessa apresentação de hoje, né? Que o Danilo já apresentou para vocês. Então, só coloquei esse slide para falar um pouquinho sobre a história oral, que é um método de pesquisa que nós utilizamos, né? É um meio de levar, diferentemente da história tradicional e tal, um pouco do conhecimento, né? O modo do linguajar das pessoas, né? A riqueza do vocabulário, das experiências de vida, né? Por meio de vídeos, né? E que boa parte deles, nos projetos que nós estamos desenvolvendo desde 2010, acabam fazendo uma conexão entre captação de imagem, as falas das famílias pioneiras, né? Familiares de pioneiros, convertendo isso também para documentários editados, né? Por exemplo, teve o projeto Contos e Caos, História Viva de Ibiporã, com 8 livros, né? Álbuns fotográficos e 8 documentários de cerca de 50 minutos que eram lançados, né? Isso foi um projeto que durou uns 4 anos. Nisso a gente conseguiu captar mais de 200 entrevistas com pessoas de famílias pioneiras da cidade, né? Fazendo esse mapeamento e salvaguardando um pouco dessa informação por meio da história oral, né? Captação sempre em vídeos, né? Por meio de um recurso que veio do governo federal pelo IFAM, né? Câmeras de vídeo, monitores, aparelhos de ar-condicionado,
Então, a gente tem que desenvolvido desde 2010 esse trabalho de edição, né, de audiovisual. Às vezes algumas pessoas saem, outras entram e tal, mas estamos conseguindo dar uma sequência, né? E como resultado de toda essa captação de entrevistas, né, esse patrimônio imaterial, que ele é impalpável, né, a história oral, acabamos também produzindo publicações impressas, a maior parte dos livros em capa dura, para que as pessoas possam também, né, diferentemente de um vídeo que fica hospedado nas redes sociais, nossos canais no YouTube, no Facebook, também ter, né, nas bibliotecas o acesso para os alunos e para outras instituições de memória, de turismo, acabam servindo também como divulgação da cidade esses livros. Então teve esse projeto, teve o projeto Circuito das Capelas, que era a recuperação histórica da memória de lugares, né, que eram as capelas espalhadas principalmente pela área rural, e depois veio o Circuito das Igrejas Evangélicas Históricas, dois livros, né, produzidos e com bocados de documentários, todos esses documentários exibidos depois nas comunidades, nas próprias comunidades, em sessões de cinema ao ar livre, ou dentro de salões, junto com festa. Então, conseguimos também, por meio desses projetos, resgatar um pouco da cultura popular e das festas populares, da religiosidade, que é um elemento cultural, né, e trazer o restante da comunidade, talvez não tinha esse conhecimento. E, mais recentemente, esse Cozinha do Pioneiro, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje. Pode passar para os próximos slides aí. O de cima, um pouquinho, Heron, volta só um aí. Tá, beleza. Aqui são os promotores, né? As logomarcas da Prefeitura de Biporã, né? Que financia, né? E que tem o projeto de recuperação da memória local já, né, sendo mantido, e estamos conseguindo dar continuidade por meio da equipe, com a utilização de equipamentos do Museu Histórico e utilizando o espaço do Museu do Café, que é um espaço paisagístico muito bonito, nobre, então levando muitas pessoas para a gente captar as entrevistas nesses dois locais, né? Então, ali o Museu Histórico de Artes, a logomarca do Museu do Café, que fizeram parte dessa produção, né? E a Secretaria de Cultura e Turismo, que é o guarda-chuva maior, que reúne, né, os nossos departamentos, os nossos museus. Pode passar. Aí vocês podem ver, da água na boca, um exemplar, né, de uma fotografia, um prato, que nós captamos na entrevista com a família Brassarotto, né, que são descendentes de italianos, mas que tem essa cultura passada de vó para mãe, de mãe para filha, bastante com traço caipira, né, que boa parte da colonização da nossa região aqui tem essa chamada comida da roça, né? Ali vocês estão vendo um feijão gordo, um torresmo, um porco no tacho, uma couvezinha frita, mandioca, né? Uma coisa de dar água na boca, aquela culinária, uma comida caseira, né? Uma comida rural. E muitos é uma comida adotada pelos colonos que trabalhavam nas propriedades, muitos ainda trabalham, né, principalmente na colheita de café, né, em pequenas propriedades de café, e que tinham no entorno da propriedade, né, da casa, da sede, alguns porcos, galinha, tá? Então muitas receitas tinham a base de carne de porco, né, e frango, porque era a matéria-prima mais abundante, né, nas pequenas propriedades, né, e famílias muito numerosas tinha que ter, né, uma comida reforçada para aguentar a vida no campo. Então, esse aí é um exemplo nessa fotografia. Vamos passar para o próximo. Aí, eu vou passar bem rapidamente, eu vou falando e o Heron pode... Isso aí é o espaço da Cozinha do Pioneiro, o antigo café da Estação Ferroviária de Biporã, que foi adaptado, né, um pouco do layout dele, pode ir passando, e onde a gente fazia as gravações com as famílias, né. Era usado o microfone boom, né, do lado de fora, e as famílias, 2 pessoas geralmente enquadradas, né? Tinha 2 câmeras e tal, equipamento de áudio separado para captação, sem nós todos com máscara conseguirmos gravar mesmo no período de pandemia, com as famílias que se propuseram a colaborar, que puderam, né? Muitas, eram 40 receitas que nós tínhamos inicialmente com o interesse de conseguir veicular, gravar e depois verter isso para vídeos e livros, mas nós conseguimos 20, né? 20 gravações, e algumas delas eram
2 ou 3 receitas produzidas e que fizeram parte desse livro, Cozinha do Pioneiro, né? Que está ali, por exemplo, em cima da mesinha, né, com aquele avental. Pode passar mais, Heron. Aí é uma foto Isso. Um pouco dos utensílios que nós já tínhamos aqui no Cine Teatro, no Museu Histórico, foram levados lá para baixo. Também tem umas louças, né? A gente buscou criar uma unidade visual nas próprias as louças, as pequenas panelas, os caldeirõezinhos, né? Para que ficasse um projeto visualmente bacana. Pode ir passando. Esse avental aí que está estirado sobre a mesa, o Paulo vai falar sobre ele, sobre a criação do conceito, a logomarca, ele que fez toda a parte de arte, né? Pode passar. Aí a plataforma do Museu do Café, né, que apareceu no vídeo de introdução aí, falando desses espaços nossos turísticos, históricos, né, e culturais, né, que é a antiga estação ferroviária de Biporã. Esse prédio é de 1952, mas a estaçãozinha primeira da cidade, de 1936, que era de madeira, né, tem todo aqui um painel da história ferroviária e da estação também de Biporã, na exposição permanente dentro aí desse museu, né? E então a primeira estação, por isso o espaço de memória é muito importante, e esse espaço é o único do município tombado pela Coordenadoria do Patrimônio Histórico do Estado do Paraná, né? Assim como outras estações ferroviárias, né, que faziam parte do patrimônio da União. A prefeitura assumiu esse prédio, né, em 2012. Desde então é esse espaço não só de história, turismo, mas também tem algumas salas da assistência social. Anexo no pátio ferroviário tem também a Secretaria de Educação, né, a Casa dos Conselhos, que é para manter também dentro do pátio ferroviário as casas antigas dos ferroviários que ficam do outro lado. Pode passar. Eu acho que é uma imagem aí uma imagem em close, né, de alguns dos elementos da cultura do café que fazem parte da exposição permanente lá dentro do Museu do Café. Então, a gente utilizou para algumas gravações de contraplano com as famílias como fundo, né, a parte visual, a interna do Museu do Café e também a Cozinha do Pioneiro, que fica em outro espaço, separado da antiga bilheteria da estação ferroviária. Pode passar. Aí a Fátima, uma das nossas funcionárias, né, que nos apoiou na parte eu pedi só para fazer um registro particular, né, da nossa equipe. A gente tinha nós todos, quando estávamos em contato entre nós, né, e também com as famílias, obviamente, todos com máscara e com distanciamento, né, é só para mostrar um pouco do pessoal que nos ajudava na parte do fazer realmente, sabe? Tinha que preparar, tinha que fazer compra, as famílias traziam os ingredientes, a matéria-prima, mas muitas vezes a gente tinha que sair para buscar alguma coisa que faltava, e essas meninas sempre nos ajudaram muito lá, né? Onde tem cozinha tem que ter mulher que sabe, né? E tanto a Fátima quanto a Cida, pode passar a próxima fotografia. A Cida, de família pioneira da cidade, essa senhora que está à esquerda nessa fotografia, né? Com máscara, e ela estava auxiliando só nesse caso a dona Celinha, que é uma senhora que fez uma receita de curau e pamonha deliciosa que está no livro e nos vídeos, né? Então, elas nos deram apoio o tempo todo, né? Então, nós somos muito gratos a essa participação, a colaboração da equipe. Pode passar? Aí, uma família pioneira, a gente colocou só como um exemplo, né? Vocês já vão assistir o vídeo, eu vou parar minha apresentação aqui agora, para que vocês possam se deliciar com música, gastronomia, né? Esse patrimônio que é a culinária rural, a culinária caipira, um pouco da culinária árabe, que vocês vão observar também. Essa família é sempre bom, da Minelli é sempre bom. De famílias italianas, que fez aí uma minestra, uma sopa italiana deliciosa e tal. E essa senhorinha aqui, quando deu entrevista, né, para nós, ela tinha 90 anos, ela deve estar com 91 anos. Pode parar por aqui, Heron, muito obrigado pela colaboração, pela participação. Agora eu convido vocês a assistirem, né, o vídeo feito especialmente para essa Semana de Museus de 2021, especial Cozinha do Pioneiro, né, que teve 22 vídeos postados lá no nosso canal no YouTube, e esse é inédito, vai ser lançado, está sendo lançado nesse evento e depois a gente vai deixar disponível no canal. Bom, um bom filme para vocês, pessoal, aí, 12 minutos.
A história da comida e do prato e dessa questão de celebrar a alimentação, ela vem de encontro até com a própria história da humanidade como um todo. Se você pensar na época das cavernas, as pessoas até se reuniam para comer aquela caça que ela conseguiu. Então se reuniam em volta do fogo. Então isso faz parte da história do ser humano. Aqui a estação ferroviária era o ponto em que eles desembarcavam, né, com seus sonhos, seus projetos, e daqui iam para as colônias rurais, iam para a Água do Guarani, para a Água das Abóboras, para o Engenho de Ferro. E lá eles cultivavam suas raízes, né, sua cultura, os seus hábitos, que eles trouxeram de onde vieram. Meus pais são pioneiros desta terra. A família do meu pai se aportou ali, na Água do Lindóia, na região das Três Figueiras. A da minha mãe, aqui na Água do Impê, no fundo do cemitério municipal. As duas famílias chegaram em 47 e 48. São mais de 70 anos aqui pelas terras de Ibiporã. Então, ali quando eles vieram aqui, era mato, né? Eles comprou, quiseram estar em São Paulo, meu pai e a mãe veio de Limeira e ele veio de onde ele veio? De Birigui. Aí eles vieram por Picado, que eles se hospedavam aqui em Ibiporã, eles iam por Picado e abria, começou a abrir. Abriram isso aqui, começou a plantar café. Então, eles vieram em 1926 da Romênia, porque a documentação saía romena com nacionalidade búlgara, devido à tomada da invasão da Sábia-Romênia naquele período. E aí foi quando o Brasil, com um tratado, resolveram trazer os imigrantes legalizados, né? Vieram para cá em 1935, passaram por Ibiporã e foram a Londrina, onde ficaram numa pensão, a única pensão que tinha em Londrina nessa época. E no dia seguinte eles compraram foice, machado e pegaram lamparina, também para poder querosene, para poder se dirigir à região da Água das Abóboras. Minha mãe era a Dona Virgínia, meu pai, Círio Birá de Barros, que foi prefeito da cidade de Ibiporã, chegaram na década de 50 em Ibiporã, mais ou menos. Meu pai tinha cartório, minha mãe depois assumiu com o tempo. Então, quando a gente mudamos aqui, era tudo diferente, né? Porque nessa região que você vê em volta, tudo aqui, era tudo café. Era café, depois foi arrancado o café e foi fazendo uma plantação, né? E hoje está tudo para baixo do asilo, aqui era tudo, não existia, né? Casa grande, a parte do asilo aqui não existia casa nenhuma, né? Cheguei aqui, tinha um bazar pequeno, tinha a rodoviária na frente da nossa loja, tá, a rodoviária antiga, né? E a cidade não estava tudo ainda, as ruas tudo barro, não tinha nada assim. Os meus pais vieram, meu pai veio em 51, quando eu nasci, veio para o Brasil, né, aventurar, ter uma vida melhor, né, e devido às guerras, ele ficou órfão de pai e mãe, e vieram para o Brasil. E aqui eles foi mascatear, porque não falava nem a língua portuguesa.
portuguesa, né? E aí, doutora, assim, foram quarteiros, assim, então foi assim, eu lembro que cabia numa caixa de sapato, né, que era pequenininho, 7 meses, sem estufa, sem nada, né, então Foi uma mulher boa, graças a Deus, a gente só tem recordações boas, né? É isso, tipo. Oi, Danilo, tudo bem? Danilo, você está mudo. Opa, desculpa, deu uma travada. Deu uma travada, né? Pequena, né? No vídeo. Eu acho que estava na metade. Eu ia perguntar, de repente, propor ao Heron e tal, para eles, do YouTube, por exemplo, exibir direto do YouTube em 480, daí não vai travar. Talvez estava em HD ou em Full. Devia estar em HD. Ah, boa. Aí a imagem fica um pouco pesada. Como é só a tela pequena, proponha ele de rodar em 480. Sim. Ô, Jaime, tô pensando aqui algo. Nós podemos ir falando. Podemos ir fazendo uma conversa. Ele baixa e a gente passa na sequência, tá bom? Pode ser, daí a gente passa da onde parou por volta dos 6 minutos ali. Isso. Heron nos ouve também. Tem muita coisa boa. Parece que o Heron caiu. Deixa eu ver aqui. Tá. Então fazemos o seguinte, a gente vai retomar a exibição do vídeo. Já deu para sentir um pouco, né? Tanto o campo de diversidade, de migração, que se repercute, né? Nessa voz aí, nas vozes de pioneiros, pioneiras, e também na diversidade de sabores das receitas por esse trecho inicial que a gente viu do vídeo. Então proponho que a gente possa já estabelecer um diálogo e aproveitar a presença do Jaime aqui para falar um pouco desses detalhes. Inclusive, a gente pode trazer, viu, Jaime? Sim. Aquela fala da sua equipe, da Gabi, né, que você Isso mencionou. mesmo. Exatamente, a gente vai só trocar de ordem. Eu convido, então, o Paulo Kinsev, né, que está participando da sala aí, para falar um pouco sobre o conceito visual do projeto, né, a arte, logo, o avental que todas as pessoas usavam, né, tinha um conjunto de aventais, então geralmente ficava cada par para que as pessoas pudessem usar para garantir essa, mais ou menos como um Masterchef do pioneiro, entendeu? Tá? Fica à vontade aí, Paulo. A Gabi também vai estar participando junto. A Gabi Campos, né, estagiária de jornalismo, está no 4º ano de jornalismo, né, nos colaborou com a gente nesse projeto também, então ela vai falar um pouco sobre a captação, a oportunidade de trabalhar com fotografia, com câmera, cinegrafia, captação, né? E o Paulo, se você estiver aí, manda brasa, Paulão. Daí ele vai subir a apresentação, tá bom, Danilo? Paulo Kinsev. Paulo nos ouve, Paulo? A internet dele acabou de cair, ele falou. Então, conversamos com você, Gabi. Vou esperar ele voltar, mas então eu vou falar um pouco, só um pouquinho. Eu já. Tá. Eu vou baixar aqui. É que eu sou. Como é que foi participar, Gabi, desse processo todo? Ah, tá. Agora já entrei. Ah, tá, desculpa. Vou mutar aí.
Agora sim. Tava dando microfonia. Ah, vocês estão aí um do lado do outro. Sim. Agora a gente entendeu. Olha só, né, gente? Como é o remoto, né? Deixa a gente desterritorializado, né? Conectados, mas nesse aspecto. Gabi, conta pra gente como é que foi essa participação desse aspecto que a gente tem visto de sobreimportância, de suma importância para os museus, para a gestão dos museus, que é a participação desse vínculo dos estágios, né? Nessa colaboração com os trabalhos do museu. Como é que foi participar desse projeto tão visualmente e também na prática delicioso e saboroso? Então, na verdade, eu não sou de Biporã, eu sou de uma cidade chamada Marilândia do Sul, mas eu estudo em Londrina. Então, surgiu essa oportunidade de vir trabalhar em Biporã. Eu digo que nesse um ano eu me tornei biporaense, porque eu vim morar para cá para poder fazer o estágio. E aí eu cheguei aqui e me deparei com um projeto Cozinha do Pioneiro, que a gente pegou para tocar, a equipe pegou para tocar. Então, era um projeto que vinha sendo desenvolvido, mas que ia começar a parte visual nesse momento de 2020. Até então eu tinha uma experiência anterior, mas não era neste tipo de projeto, na área de projetos, de museus e tal. Eu entrei aqui como estagiária, então aí a gente trabalhou bastante com a parte de edição de vídeo, com a parte de captação, com a parte de conhecer mesmo a história da cidade. Eu, que não sou daqui, então aprendi muito com esse projeto sobre a história de Biporã, sobre a cultura de Biporã. Eu acho que foi muito importante para a minha carreira esse projeto. Então, a gente fez toda a parte, desde a captação, o contato com as famílias. Então, a gente fez o contato com as famílias, a gente fez agendamento, captação de áudio, de vídeo, edição, publicação posteriormente. Então, todo o processo do projeto, os estagiários, que no caso eram eu e a Cecília, né, que ela não está mais aqui hoje, mas nós duas, a gente participou de todo esse processo desde o começo até o final, que nós começamos em abril. Sim. Foi em abril do ano passado e terminamos por volta de novembro as captações. E outubro, na verdade, as captações, e a gente terminou as postagens no último dia de dezembro, praticamente. Então, foi um ano inteiro aí de projeto. Eu aprendi muito com esse projeto, em parte tanto de edição, com o Adobe Premiere, com captação de câmeras, porque eu não tinha nenhuma noção de como captar com essas câmeras de estúdio, de fotografia, então, de arte, de tudo. A gente aprendeu um pouco nesse tempo de projeto. Eu acho que foi uma experiência muito legal, o projeto Cozinha do Pioneiro, que acrescenta muito, não só para mim, que fui estagiária do projeto, mas para toda a população, não só de Biporã, mas de toda a região, porque fala muito da história através da comida que os povos trouxeram, né? Então, eu acho muito importante isso. Eu acho que é isso. Vou ver se o Paulo conseguiu entrar, mas pode assumir a palavra, Jaime. Beleza. Obrigado. Aí, ó, colocando todas as mãos, né? Foi um trabalho feito a várias mãos, então ninguém faz um trabalho sozinho, né? Então, nós vamos ver se daqui a pouco ele consegue retornar. Parece que ele já está aqui, viu? O Heron retornou. Se você avaliar, a gente pode retomar a projeção, Jaime. Vamos fazer assim. Não sei se ele vai baixar um pouquinho a resolução só, mas vamos para a sessão de cinema aí, pessoal. Vê se dá aí, Heron. Se quiser passar um pouco a abertura, eu já te falo em que ponto que... Juventude muito boa, graças a Deus a gente só tem recordações boas. Tem como retornar um pouquinho, Heron?
Isso, nessa senhora libanesa. Eu vou fechar o microfone agora. Ter uma vida melhor, né? E devido às guerras, ele ficou órfão de pai e mãe e vieram para o Brasil. E aqui eles foi mascatear, porque não falava nem a língua portuguesa, né? Não falava a língua brasileira. E aí ele trabalhou 3 anos, fez o din-din, o dinheiro, e foi buscar a família. Então eu vim para cá, para o Brasil, com 3 anos de idade. E agora, dia 8 de agosto de 2021, vai fazer 80 anos que a minha família está aqui em Biporã. Né? Então, graças a Deus, fincamos pé na terra vermelha do Paraná e ficamos aqui. Nasci em Biporã, de parteira, de 7 meses, né? Então foi assim, minha mãe fala que cabia numa caixa de sapato, né? Que era pequenininho, 7 meses, sem estufa, sem nada, né? Então foi um milagre mesmo, né? A gente teve uma infância, uma juventude muito boa, graças a Deus a gente só tem recordações boas, né? E aí nós fomos crescendo aqui em Biporã depois, eu vim para Biporã, era criança ainda, cresci aqui. E uma das minhas memórias de infância eram meus aniversários, eram chamar as crianças, os amigos, né, para comer esfirra em casa, porque minha mãe fazia as esfirras e a gente fazia esfirras, tinha minha avó, minhas irmãs, sou de uma família grande, nós somos em 7 irmãos, eu sou a caçula, e a esfirra sempre tinha na nossa mesa lá, eram baciadas de esfirras e aniversário a gente comemorava com esfirra e tubaína. Vinha com um caminhão pé de bode do Barreirão para cá, para Ibiporã, um caminhãozinho que fazia um barulho. E quando nós estávamos fazendo arte, a gente parava quando escutava o barulho daquele caminhãozinho barulhento, né? Tinha meu irmão mais velho, que já faleceu, né? Então eles faziam tipo um circo, assim, para as crianças. E naquela época, para entrar no circo, tinha de dar 1 palito de fósforo. Que naquela época usavam muito, não tinha luz, né? Não tinha nada, aí acendia muita coisa com os fósforos, então ele cobrava para as crianças entrar 1 palito de fósforo. Meus pais vieram do Japão, de Kumamoto, e minha mãe veio de Saga. Final de ano, essas coisas, fazia comida japonesa. E dia a dia também, alguma coisa japonesa, sempre misoshiro, essas coisas, isso não faltava. Miso, por exemplo, tudo a mãe fazia, tudo caseiro. Nós que estamos aqui no Brasil, descendentes, a gente está assim, mais focado em manter a culinária original mesmo, que era dos meus avós, o que eu aprendi dos meus avós, né? O domingo a gente reunia toda a família, aquela mesa que você vai ver sempre em histórias de italiano, a mesa com todo mundo, naquele filme lá, o Poderoso Chefão, né? Que tem a família, todo mundo comendo lá embaixo da árvore, aqui a gente fazia isso, né? E quando dava aquele tempo chuvoso, nós ia fazer o quê? Descascar amendoim, descascar milho, mas assoviando, para não comer milho. Aliás, não comer milho, não comer amendoim. Depois a mãe fazia uma bela de uma panelada de pipoca, certo? E vamos comer pipoca e bolinho de chuva. Mas ninguém ficava sem fazer, inclusive esse pequenininho que era eu. Hoje eu sou maiorzinho, mas já tive, ó, um meio metro de tamanho. Eu nasci em Biporã, mas a Jaqueira é bem mais velha que eu. A Jaqueira, ela nasceu em 1960 praticamente, quando meus pais vieram do interior de São Paulo, né? Em 1957, quando eles compraram aqui a propriedade. E logo pensaram na ideia de que não colocar um comércio na rodovia. Aí foram planejando e foram diversificando. Dentre várias coisas, o que deu certo mesmo foi a jaca. E sobre a tradição do nosso restaurante, claro que eu sinto muito feliz com isso, né? Ele criou a nossa família, ele mantém até hoje a nossa família, a gente se vive muito bem e mantém a família unida. Né? Porque eu e ela, meus filhos, meus genros, os filhos dos meus genros, tudo trabalha aqui e é gostoso por isso. Muito bom. Resgatamos uma culinária
e popularmente chamado de pelota, nossos avós alemães chamavam de Christla. Qualquer canto que você for aqui em Biporã e falar Joaquim Pitoco, todo mundo vai falar dele e vai elogiar ele. Era muito bom avô, gostava muito da casa cheia de netos, cheia de parentes. E gostava assim, sempre quando tem frio como está hoje, ele fazia canjica, arroz doce, chamava os netos, arrumava na mesa um prato para cada um. Agora sim. Então, pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de acompanhar, ele é um trailer expandido, né, de 12 minutos e tal, uma pitadinha de algumas falas, né, alguns trechinhos de depoimento, a gente chama de fragmentos, das 20 entrevistas, eram sessões que a gente, mais ou menos de 1 hora, a gente levava umas 3 horas, mais ou menos, para produzir cada, digamos assim, alocação do espaço, preparação, acompanhar a receita, parar para fotografar várias etapas, né? Então, assim, cada vídeo tem 22 vídeos, né, de uma média de 11 a 20 minutos lá no nosso canal do YouTube, na playlist Cozinha do Pioneiro, no canal da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã. Depois eu vou pedir para o Heron, se o Heron tá ouvindo aí, eu vou pedir para ele, coloca de novo aquele PowerPoint, Heron, eu vou colocar os últimos 4 slides que mostra a nossa playlist, entendeu?
como que vocês podem acessar, e as pessoas, o público, né, que a gente vê que é um público orgânico e crescente, que vai acessando mesmo depois. O último vídeo foi postado dia 31 de dezembro, mas nós estamos em maio e sempre tem novas visualizações. Tanto mais no YouTube, que é uma plataforma mais permanente, né, e no Facebook também. Isso, só dar uma paradinha. Isso, tá aí. Esse slide aí mostra, né, é um recortezinho de alguns vídeos da playlist nossa, né? Vocês podem observar ali que tem a senhora da família Issa, Dona Sofia, né, uma simpatia, essa senhora fez um pão, aquele movimento de rodar o pão como se fosse uma grande massa de pizza, assando um monte de pães árabes em cima de uma pedra, né, num fogão a lenha, num forno a lenha, desculpa, com brasa, uma coisa lindíssima, né, uma tradição que ela trouxe de lá e executou para nós nesse vídeo, né. Ao lado dela ali está a segunda do vídeo, naquele pequeno ícone, preview, a dona Sharif Elkadri, uma família tradicional aqui de Biporã, né, esposa do seu Mohamed Elkadri. Depois, ao lado, tem uma família de origem mineira, né, não são de estrangeiros, né, família da dona Terezinha, do seu Francisco de Lima, né, Rodrigues de Lima. Ali é um exemplar da culinária japonesa com Mauro Kondo, da família Kondo, que é muito tradicional. Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte, às vezes vocês dizem assim, mas a gente acabou vendo gente jovem aí, não pioneiros. Mas em função da pandemia, a gente conseguia, às vezes, gravar um contraplano que a gente diz, que é só entrevista, a pessoa sentadinha, aquela senhora, por exemplo, que aparece, que eu disse para vocês no slide anterior, com 90 anos de idade, então, aquele cuidado imenso, né, a dona Emília da Minério, sempre bom e tal. Então, e a gente de longe, com 3 metros de distância, captando com o microfone de cima, um boom, né? Então, dos descendentes japoneses, que eles foram muito rigorosos no isolamento, né? Muitos foram para chácaras e sítios, a gente conseguiu gravar com 3 famílias mais jovens, pessoas mais jovens que gravaram, yakisoba, um sukiyaki e um tempurá, né? Mas são pessoas muito atuantes na colônia japonesa, aqui na Associação Cultural e Esportiva de Biporã, como tem a CEL em Londrina. Então, eles puderam dar essa contribuição para nós. Depois, no preview de baixo, ali aparece o pessoal da nossa equipe, né? Volta um pouquinho, Aaron. Isso. Ali aparece a Cecília, a Gabi, o Paulo, né? Que não tinha conseguido, deu problema, caiu a internet lá na casa dele, tá? Então, ele não conseguiu retornar ainda. Então, a Gabi vai dar sequência apresentando um pouco da parte visual dele. Aí aparece a casada com o Flaubert, sempre bom, outra menina ali representando naquele preview a receita da minestra, da família Sempre Bom. Ali um outro slide que aparece o Agnaldo, que a gente precisava testar essa cozinha, né, fazer um piloto e tal, né, então a cozinha aos poucos foi sendo decorada, colocando adesivos, né, ladrilho português e tal, que é um pouco do que vocês vão ver no visual, né. Então, para ter ideia de testar os equipamentos, distância, captação de áudio, então o Agnaldo, nosso ex-secretário de Cultura, fez lá uma cuca com goiabada, com queijo mineiro, uma coisa gostosa, né? E testar o fogão também, forno elétrico, né? Então, não é pioneiro da cidade, mas teve a participação ali, a gente também gravou, basicamente, para as pessoas tivessem uma receita de cuca, né? Que é uma coisa que toda avó prepara, é uma delícia. Depois, mais embaixo, o seu Pedro Fukuda, família Fukuda, né? Que preparou para nós um sukiyaki, né? Ao estilo japonês. Tá bom? Sobe mais um, Heron, por favor. Isso, aí é o layout da cozinha do pioneiro, né? Essa é uma concepção artística, né? É um projeto cenográfico que foi feito, né? Não é uma fotografia, com alguns dos elementos marcantes do projeto, que é a Maria Fumaça. Vocês viram que na abertura do vídeo, né? Até a Gabi vai mostrar nessa apresentação ali agora, a Maria Fumaça cruzando a ponte do Rio Tibagi. Isso aí é uma imagem que a gente remete a 1935, né? A chegada dos trilhos da Londrina, e a Maria Fumaça, enfim, conseguindo atravessar o Rio Tibagi, uma ponte que demorou 3 anos para ser construída. Então, ela está na abertura de todos os vídeos, naquela apresentação, aquela animação gráfica que vocês viram na abertura. Nos 22 vídeos tem essa animação. Aí, ali um recipiente de barro, né, e tal, uma chaleira, aqueles louças esmaltadas, né, um bule de café, para representar a nossa região aqui, marcada pelo café. Sobe mais um, Heron, vamos ver se tem.
Eu acho que os próximos aí é os livros já editados. Isso é uma foto da distribuição inicial para um público pequeno, 2, 3 famílias só, porque não podia fazer evento de lançamento, por todo o distanciamento, fizemos um espaço aberto para poucas pessoas. E esse livro foram rodados 500 exemplares, ele está disponível em PDF no site da Secretaria de Cultura de Ibiporã, que é cultura.ibipora.pr.gov.br, né? Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã, pode baixar esse livro em PDF gratuitamente, fazer o download dele, né? O outro também acho que é a capa do livro, né? Pode subir, isso. E é isso aí, nós temos separados, para alguns municípios nós não conseguimos entregar ainda o pessoal da ADETUR, os 21, 22 municípios fazem parte, né? E a gente gostaria que todos os municípios aqui da região norte também possam ter acesso a esse material. Eu vou parar a minha parte por aqui para ela falar um pouquinho da parte visual, e desculpa. Nós conseguimos já distribuir aos museus, né? O pessoal Danilo já viu, Eduardo Pavinato, a Edmeia, né? Os museus Jataizinho, Rolândia, Cambé, Ibiporã e tal. Mas a gente tem alguns exemplares ainda para que esse material fique disponível para a educação, nas bibliotecas todas, universidades, né? Tem um pouco da pesquisa que baseou esse projeto na parte introdutória, né? Então, é isso aí. Ô, Jaime. Oi, fala. Eu queria pedir para a Gabi e você postarem no chat o link, né, do YouTube. Olha aqui a participação especial do filho. Isso. E o link para baixar o PDF, porque dá para baixar, né, Jaime? Beleza, eu vou fazendo enquanto ela vai falando, eu vou só fechar aqui e vou postar, tá bom, gente? Tanto a playlist no YouTube, quanto o download do livro em PDF. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Gabi. Sim, Gabi. Sim. Eu vou falar bem brevemente sobre isso, porque eu não sou da área de visual, né, de artes visuais. O Paulo saberia explicar isso muito melhor do que eu. Então, foi definido essa logo, depois de outras logos que já tinham vindo, foi definida essa logo para o Cozinha do Pioneiro. E aí foi uma identidade visual que veio do zero, então ela foi toda criada pela equipe da secretaria. Então, essa é a logo da Cozinha do Pioneiro, que vocês puderam ver no vídeo, onde tem em vários lugares a gente usa logo. Quando aparece os nomes das pessoas, essa logo aparece. No cantinho do vídeo ela sempre está presente e é a logo oficial do projeto. O avental, ele também tiveram várias cores desse avental, que por final foi escolhido o preto com laranja, porque eu não sei explicar muito bem a questão de cores, né? Por que foi escolhido isso, mas eram as cores que davam mais destaque, né? O preto, e posteriormente a capa do livro foi baseada no avental também, que a capa é preta, com a faixinha laranja. Essa foi a camiseta do Cozinha do Pioneiro, também foi desenvolvida pelo Paulo, toda a arte do zero. E vocês podem ver que ela tem essas folhas, essas coisas de café, que também tem no livro, que tudo mantém uma identidade. Esse era o banner, é um banner do Cozinha, né? E aí foi escolhido esse que é o banner de fundo do Jaime, que ele está usando, que a gente acabou tendo vários, tinham vários para escolher, e ficou esse para usar nas gravações e ter como identidade do projeto, né? Esse aqui é o projeto da cozinha, que ele foi desenvolvido também pelo Paulo e pelo Leander, que era o designer daqui na época. E foi com o tempo, então tem algumas gravações, quem for assistir todos os vídeos, tem algumas gravações em que ainda está sem pintar o negocinho o banner lá, né? O fundo está sem pintar,
tá sem os ladrilhos ainda. Então a gente foi fazendo isso durante o tempo, mas o projeto inicial sempre foi esse, da cozinha. Então teve todo um projeto gráfico para a Cozinha do Pioneiro. E esses são os motion graphics do Cozinha do Pioneiro. Então, a barra de ingredientes, os nomes das pessoas, o prato do dia, a logozinha. Então, tudo foi feito do zero também, mantendo um padrão visual. Então, esses são todos, a gente usou em todos os vídeos, esses motion graphics. E aí, como vocês podem ver, ó, esse é o da espuma de neve, que foi o primeiro vídeo que a gente gravou, a espuma de neve. Todos os ingredientes, tudo mantendo um padrão gráfico. A vinheta de abertura, acho que vocês já assistiram, né? Eu não consigo passar ela com som para vocês de novo, mas é aquela que passou no vídeo que vocês assistiram anteriormente. E foi feito tudo do zero também. Ele criou, acho que ele demorou 6 meses para finalizar essa vinheta completa. Então tem todos os elementos aqui de Biporã, que é a ponte, que o Jaime falou, do Rio Tibagi, o trem passando por lá, com todas as... é o pinheiro, né, Jaime? É um pinheiro. É o pinheiro do Paraná. Que é tradicional do norte do Paraná. Que ele trouxe. Então foi tudo desenvolvido, um projeto gráfico para ser feito. A xícara e o bule, que inclusive a gente tem aqui na secretaria, essa xícara e o bule, que foi baseado a abertura. Daí o cara peneirando café, o pioneiro, né? Então, são todos os elementos da vinheta. Aí, por final, fechando, né? Todos os elementos foram colocados, como o pinheirinho aqui pequeno, o cenário é a Cozinha do Pioneiro. Então, tudo foi colocado nessa vinheta. Aí essa é a vinheta que vocês já assistiram, né? Eu não vou conseguir transmitir ela com som para vocês. Mas é basicamente isso. Aí ele colocou umas matérias que saíram sobre o Cozinha. Esse é o livro, que ele ficou lindo, né? E aí essa é a paginação do livro, que ele foi todo feito um design por cima dele. E esse livro, ele tá, como o Jaime, eu acho que ele já até colocou o link aí, no chat, que ele tá disponível em PDF para todos que quiserem ver. Então, esse foi o projeto Cozinha do Pioneiro. Eu não sei explicar em termos técnicos, né? Mas basicamente foi isso. Porque eu sou da área de jornalismo, de artes, e teve esse imprevisto de cair a internet dele, mas eu tentei mostrar para vocês, que é a parte visual. Obrigadão, Gabi. É isso aí. O objetivo foi para ser uma apresentação talvez um pouco diferente, né? A gente mostrar um pouco da parte técnica, né? De criação artística, né? Porque muitas vezes nossos, não digo os nossos aqui, mas muitas vezes para não ficar tanto acadêmico, né? Mas quem quiser buscar como fonte de pesquisa tem também uma riqueza lá na introdução grande, em que eu conceituo, né, a questão do patrimônio cultural, patrimônio material que as cidades procuram manter, patrimônio imaterial, que são as crenças, a culinária, a religiosidade, o toque de um sino, a música, são todas essas manifestações culturais que elas não são patrimônio material. Então, isso a gente
coloca de uma forma um pouco teórica, com alguns autores falando, né? E esse projeto, ele tinha sido pensado até um pouco antes, mas ele acabou vindo meio uma iniciativa da Paranaturismo e da Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Paraná, que vinham lançando algumas publicidades e registrar a culinária de certas regiões do Paraná, né? Que às vezes é muito divulgado, né? Por exemplo, a comida da litorânea, né? O barreado, um prato paranaense, alguns outros pratos de Toledo, né? O porco no rolete, tem também boi no rolete, algumas, né? Porque a culinária, ela guarda muita história, né? E digamos, essa riqueza de origens, né? De manifestações culturais. E a gente sentiu, né? O secretário, quando teve a ideia e tal, por que não, mais ou menos aproveitando um pouco de materiais que a Unifil já tinha uma produção vasta, já estudando a gastronomia e patrimônio cultural londrinense, né? Eu vi livros de autoria do professor Leandro Henrique Magalhães, em coautoria com outros professores. Então, nós citamos um pouco dessa bibliografia, nós buscamos, assim, enriquecer, né, essas pesquisas, essas publicações que já vinham sendo feitas. A Paranaturismo também lançou o projeto Gastronomia Paraná e tal, que buscava recuperar uma gastronomia não fina, uma gastronomia mais rústica, né, das origens realmente, né, dos povos do Paraná, tanto os povos do sul, os povos do oeste, os povos do norte, né, norte do Paraná, eu falando igual um mineiro, né, norte do Paraná, pé vermelho. Mas é isso aí, muito dessa forma de falar, de se expressar do norte paranaense, né, do pessoal todo da região aqui de Londrina, está expressada nesses vídeos, nesse material riquíssimo, né, que a gente considera. E voltamos a lembrar que só não foi possível uma quantidade maior de famílias em função do cenário de pandemia, e também alguns entrevistados são mais jovens, pessoas de 40, 50 anos, e não os pais deles, que eram pessoas que estavam em total isolamento social nas suas casas, né, nem em contato com a família. Mas foi um trabalho hercúleo, difícil de fazer nesse período, né, foi lançado lá para 2018, mas tinha tantas outras tarefas na secretaria. A gente daí paralelamente estava fazendo o circuito das igrejas protestantes históricas, né, que resultou também em 10 documentários em vídeo maiores, um pouco na faixa de 1 hora cada um, e que eram sendo lançados nas comunidades, né, e também o livro, né. Então acabou ficando, né, junto com o equipamento. Vocês sabem que no setor público é muito difícil a gente conseguir equipamento adequado para trabalhar, fizemos parcerias, né, e é difícil levar a cabo, conseguir finalizar certos projetos, né, quando a gente faz um mapeamento, né, vamos tentar trabalhar as culturas. Eu estou aqui com o sumário do livro, por exemplo, que até foi mostrado nesses slides que o Paulo preparou e que a Gabi apresentou para vocês. Então, nós separamos em famílias de receitas, né, caipiras, né, com influência paulista e mineira, também do interior do Paraná, receitas italianas, de origem italiana, que é grande parte da colonização de Ibiporã, descendentes de italianos, receitas japonesas, é uma comunidade também grande, receitas a gente chama da cultura árabe, mas as 3 famílias que nós entrevistamos eram libanesas. Lembrando ontem que o professor Leandro falou, não, o pessoal chamava de turcos, né, os mascates, né, aquelas famílias que vieram para trabalhar, né, como caixeiros, né, e são muito importantes na atividade empresarial e comercial da nossa região, mas eles são predominantemente libaneses. Então, a gente colocou como receitas árabes, mas ali libanesas, né? Receitas tipicamente mineiras, que tinham uma raiz aí meio cabocla, uma raiz um pouco africana, né? Pamonha, os pães caseiros feitos em forno a lenha, ambrosia, né? Ambrosia já é um prato de origem portuguesa, né? Que a culinária mineira adotou, e tem algumas variações, né? E a gente colocou um outro subcapítulo, receitas europeias, para ter uma variedade maior, né? Que englobou 3 povos. Povos de colonização búlgara, né? Que tem uma colônia aqui em Ibiporã, chamada Concórdia, muitos ainda vivem aqui, então de influência búlgara.
Foi feita também um prato de origem alemã, que não são muitos, diferentemente de Rolândia, tem muitos descendentes de alemães, aqui tem poucos, mas tem algumas famílias, então foi colocada uma receita alemã, e foi colocada uma receita de origem francesa, que foi, inclusive, era uma herança, uma prática sempre de uma torta de Natal, uma torta de nozes e tal, preparada pelo artista plástico Henrique de Aragão, que morou por 50 anos aqui em Biporã, né, falecido em 2015, e que deixou um lindo espaço de memória, junto com outros artistas aqui ao lado da Fundação Cultural, que é a Casa de Artes Ofício Paulo VI. Então, a gente trouxe um pouco da memória dessa pessoa já falecida, até uma homenagem a ele, né, essa receita de origem francesa, ele que frequentava, às vezes ia para a Europa, para a Itália, para outros países, né, como artista plástico. Então, esse é o que a gente, né, buscou trazer para essa apresentação. Desculpa a gente ter passado talvez um pouquinho do horário, mas teve, eu acho que uma contribuição aí ao Encontro de Museus, à Semana de Museus, né? E agora é com o Danilo. Fique à vontade, Danilo. Jaime, obrigado demais pela apresentação, obrigado por Gabi, o Paulo, né, que acabou não conseguindo, mas foi replicado, né, o que ele gostaria de compartilhar com a gente, o vídeo, né, é muito motivador, né, a gente vê que com um cenário de desafio foi produzido um projeto com tamanha qualidade e legitimidade, né, importância, relevância, né, para a comunidade ligada, né, à população de Biporã, essas várias ordenações aí migratórias, né, que se repercutem na culinária. A Cássia levantou a mão, quero passar para ela, né, e aí vou reforçar aqui também que a gente está com o formulário aí de presença dessa segunda atividade, então não deixem de responder, e a gente vai se encaminhando aí para a finalização da atividade de hoje. Muito obrigado aí a toda a equipe do Museu de Biporã, em seu nome, Jaime, e de toda a equipe que te acompanha. Cássia, traz para a gente aí a sua colaboração, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu só quero parabenizar o Jaime e a equipe por esse trabalho maravilhoso. Eu tenho a alegria de ter um exemplar físico. É um trabalho lindíssimo e que serviu de inspiração para o 6º capítulo da minha tese de doutorado. E agora estou esperando passar um pouco essa pandemia, as pessoas lá da comunidade serem vacinadas, para eu poder fazer esse trabalho de receita de lá, né? Eles têm o chá de amendoim, então é uma receita típica de lá, e aí eu quero compartilhar também. Então, esse trabalho de vocês foi inspirador, e agradeço demais, e quero ver se eu consigo fazer um pouquinho desse trabalho lindo que vocês fizeram nesse capítulo da tese. Então, com certeza, vocês estarão citados na minha tese como inspiração e um modelo que a gente tem que compartilhar com muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, é uma honra, viu, Cássia? E Cássia, pesquisadora. Obrigada, Jaime. Sim, ó, aqui, Jaime, alguns comentários aí que provavelmente vocês podem ter lido, mas às vezes, né, no corre-corre aqui de estar apresentando, tá, né, no foco, a Marina Galli, né, que também trabalha lá no Museu Histórico, trabalha com a produção nas redes sociais, com a parte dos vídeos também, a design, elogiou a parte gráfica, os 3Ds ficaram incríveis. A Maria Luísa Fontinelli, aqui do Museu de Arte de Londrina, parabéns, excelentes apresentações. O Rodrigo, colega também da DAC, aqui da Secretaria de Cultura de Londrina, muito bom, parabéns. E a Paloma Lucena Almeida, parabéns pelo trabalho, Jaime. O Pedro Nonino acabou de digitar, valeu, gente. Então, todos saudando esse trabalho que foi compartilhado hoje. Reforçar que aí no chat a gente tem o acesso direto, né, Jaime, aos 22, né, vídeos. Isso, 22 vídeos. Aí e ao esse PDF, né, do livro. Do livro, para baixar gratuitamente. E lá a gente tem vários outros livros, né? Estamos tentando nos adequar, porque a universidade, a UEL, o Museu Histórico de Londrina, a gente nota que nos sites tinham exemplares de livro para download, né? Estamos aos poucos subindo, né? Falta pouca coisa, o projeto Contos e Causas ainda nós não subimos, mas é legal porque a gente compartilha com mais gente. E esse que nós exibimos hoje, esse resumão, essa pitadinha e tal, vai ser colocado hoje também lá na playlist, tá bom?
Maravilha, agradecer, né, em nome de toda essa comissão organizadora, a presença motivadora, né, como foi mencionado, do projeto Cozinha do Pioneiro, representado aqui pelo Jaime Caster, pela Gabi Campos, né, agradecer de maneira orgânica, né, acalorada, né, nessa frieza que a gente tem da distância aqui, da videochamada, mas daí foram bastante comentários de fome, né, pessoal que não comeu ainda na jornada aí de servidor, gente que comeu, mas eu comi, conseguiu comer um pouquinho, mas deu fome de novo, então, a gente está muito feliz aí com mais essa atividade da Semana Nacional. Quero reforçar e convidá-los e convidá-las para amanhã. A gente continua a nossa jornada. Teremos aí a participação no protagonismo, né, às 14 horas, do depoimento de principais atores que fundaram e atuaram no Museu Histórico de Cambé, com Eduardo Pavinato, figura que está presente sempre aqui nas nossas semanas nacionais, já teve espaço de fala, já traz contribuições valorosas, né, nesse tempo todo que acompanha aí o Museu de Cambé, ele que é agente administrativo do Museu Histórico de Cambé. E, na sequência, a gente vai ter o Encontro Online, projeto Museu de Arte de Londrina em Diálogos, Artistas, Acervo e Memórias. É um projeto que o museu está iniciando, né, a implementação, que visualiza a ideia de trazer os artistas aí do Museu de Arte de Londrina para falar sobre suas obras do acervo e, de alguma forma, falar sobre a obra mesmo, que é a obra arquitetônica do Artigas, né? Então, a gente vai ter amanhã a colaboração do professor Rovenir, da Maria Luísa Alves Fontinelli, que é gestora lá da DAC, responde pela programação cultural do Museu de Arte, e também o Leonardo Benato, que é artista londrinense, artista local aqui. A gente falou hoje do Henrique de Aragão, né, Jaime, que é uma figura importantíssima para Biporã, e de alguma forma para a própria cultura local aqui do norte do Paraná. Também tem obras do Henrique de Aragão lá no acervo do Museu de Arte de Londrina. E a gente vai ter o Leonardo Benato, que tem obras também no Museu de Arte, no Museu Histórico de Londrina. Então vai ser um debate com essas três figuras que a gente citou, tá bom? E retomamos na quinta-feira também. Amanhã a gente relembra a programação de quinta-feira, para que a gente possa aí, dia a dia, estar acompanhando a Semana Nacional. Muito obrigado a todas e todas. Agradecer aí o apoio técnico da equipe da Unifil, Simone, Leandro, Heron, Alexandre. E, Jaime, pode tecer aí o seu comentário de finalização. Danilo, só para... Não esquece do preenchimento do formulário. Formulário, a gente reforça de novo, formulário, gente. Já participaram, já, né, vivenciaram aqui a atividade. Assina lá, né, preenche para ter o certificado e a gente também ter o retorno de vocês com relação à avaliação dessas atividades online que a gente está se organizando para disponibilizar para o público, né, nessa função social do museu, dos museus, como a gente falou bastante hoje. Jaime, contigo, fecha aí a nossa cozinha hoje. Tá joia. Aqui tem uma página aqui que mostra, talvez não com a visualização tão boa, mas em PDF vocês vão ver em alta qualidade. Aqui a torta de nozes que o Henrique de Aragão fazia. Aqui essa figura emblemática e conhecida de Biporã, né? Uma homenagem póstuma aí a ele e tal. E trazendo um conteúdo leve, né? Ele, como um artista, também uma pessoa que gostava muito de convivência, né? E recebia essas pessoas no Natal, as pessoas passavam pela casa dele, depois iam conviver com as suas famílias. Então, é isso aí. Eu queria agradecer a todos, né, essa oportunidade, né, pela comissão organizadora, os colegas dos museus, agradecer à Prefeitura de Biporã, né, a Secretaria Municipal de Cultura, o secretário Luciano, pela a continuidade do investimento, né, eu digo, incluo os ex-prefeitos, os ex-secretários, a consciência de, por meio do audiovisual, por meio de publicações, continuar preservando a história oral, essa memória das famílias de Biporã, né? A estrutura, nós temos bastante equipamento, a gente corre como poder público para tentar fazer a manutenção, sofremos um pouco com recursos humanos, tal, porque existe às vezes algumas, né? Sai da equipe, vem outras, tal, e a gente vamos lutando, né? Para tentar oferecer o melhor. É uma honra poder participar de um trabalho tão rico que homenageia algumas das famílias pioneiras de Biporã, né? Nós
Nossa função é prestar serviço à comunidade, né, e dessa forma a gente se sente incluídos a uma temática que envolve todo o norte do Paraná. Obrigado a todos, pessoal. Aquele abraço. Obrigado, gente. Até amanhã. Bom descanso.